Muito bom dia. Hoje eu pretendo abordar uma questão que predomina a maior parte da sociedade moderna: a pressão arterial. Se fala muito sobre hipertensão, se fala muito sobre hipotensão, se prescreve muito medicamento e ao fim e ao cabo eu vou gastar muito dinheiro em medicamento para controlar a pressão arterial e vou morrer justamente da pressão arterial. Parece dinheiro posto fora. Acontece que quem trabalha com pressão arterial, normalmente cardiologistas, eles já dizem desde logo que a medicação é para a vida toda. E sempre que se pergunta as causas da pressão arterial disfuncional, lá vem aquelas explicações nada científicas. Pode ser hereditário, pode ser o tipo de vida que leva. Na visão da medicina chinesa, a hipertensão, que é a pressão alta, só pode ocorrer de duas formas. Ou tenho muito calor no sangue, ou tenho sangue grosso. O calor no sangue faz com que o coração também fique com calor. Aí ele acelera, aí ele me dá a sensação de cabeça inchada. A hipertensão é calor no sangue ou sangue grosso. Eu quero resolver a hipertensão, eu tenho que esfriar o calor. Eu tenho que deixar esse sangue circulando de forma mais fluida. Eu tenho que tratar o fígado, eu tenho que tratar a vesícula. Se eu tenho calor no sangue ou sangue grosso, não há milagre. Eu tenho que me submeter a uma dieta alimentar. Eu tenho que diminuir muito na minha alimentação da proteína animal e da alimentação à base de grãos. Quando eu falo de alimentação à base de grãos, eu tenho que pensar nas farinhas, porque as farinhas vêm dos grãos. Os pós vêm dos grãos. A farinha branca, os demais farináceos, o carboidrato. E eu tenho que diminuir o álcool. Se as pessoas disserem, mas eu não bebo, mas não usa açúcar na alimentação, o açúcar e o álcool têm a mesma origem, da cana. Se eu consumo muito açúcar, eu automaticamente estou bebendo muito álcool. Eu quero resolver a hipertensão, eu tenho que diminuir peso, diminuir o calor no sangue, que é a alimentação à base de proteína animal, e os farináceos. Eu vou comer muito verde, legumes e aqueles grãos mais integrais. Vai resolver a hipertensão e com o passar do tempo vai dispensar a medicação. Claro que às vezes eu tenho algum problema de válvula, eu tenho algum problema de circulação no próprio sangue, de limitações nas veias, nas carótidas. Aí é importante o tratamento médico para corrigir. Mas ficar tomando medicamento a vida toda, na ânsia de resolver a pressão arterial, eu só mantenho a válvula reprimida, mas eu não mexi na causa, naquilo que determina a pressão arterial alta, a hipertensão, que é sempre acima de 14/9. Se eu estiver dentro dos limites de 14/9, eu estou bem. Essa ideia de que a pressão boa é 12/8 é a visão de quem precisa vender remédio, de quem faz o jogo da indústria química. Ninguém morreu, ninguém teve problema maior com pressão até 14/9. Mas tem o outro lado, que é a hipotensão, que é a pressão baixa. Na sociedade não tem muitas pessoas com pressão baixa. Agora, pressão baixa acontece com gente magrinha,
de baixo peso, normalmente friorenta e que se alimenta mal. Pressão alta é calor e sangue grosso. Pressão baixa é fraqueza dos rins. Normalmente anda beirando a anemia ou anda faltando algumas das vitaminas ou dos nutrientes importantes. A pressão alta é a que mais mata no mundo, porque ela provoca dilatação, é calor e calor dilata, e quando o calor é demais, ele provoca hecatombe na natureza. Se o calor é demais, ele vai provocar uma esculhambação na natureza. Ele vai provocar uma esculhambação, uma anarquia no meu organismo, a pressão alta. A baixa não, só que a baixa eu sou friorento, eu estou sempre cansado, e lá na velhice com o intestino muito lento e muito cansado. A pressão alta tem que diminuir o calor do sangue e dar-lhe fluidez, deixar mais fino. Aqui são os verdes, os grãos, os legumes, de preferência os grãos integrais. Dá uma diminuída praticamente eliminada no carboidrato e mexe nos alimentos de proteína animal, principalmente os derivados do leite, e elimina as frituras da sua dieta alimentar. Na pressão baixa, eu preciso reforçar os rins, reforçar o pulmão, os alimentos e os chás de natureza salgada. Eu estou falando de natureza salgada, não estou falando de sal. São todos os grãos, os alimentos, os frutos do mar, os alimentos de natureza picante, as gengibres, as pimentas e os chás que tenham essa natureza. A pressão alta é fácil de controlar. A pressão baixa é um pouco mais demorado. A pressão alta precisa de redução. Ela precisa de diminuir. A pressão baixa precisa de tônico, de estímulo. Trata-se as duas, trata aquela que é mais perniciosa, e na pressão alta eu preciso diminuir o peso. É difícil gente magra com pressão alta, mas se a pessoa é magra e tem pressão alta, dá uma olhadinha no funcionamento do rim, se não está sobrecarregado de sódio, sal. Tratou as duas pressões, a vida fica interessante e vale a pena viver. Se gostou desse tema, se achou interessante, inscreva-se no nosso canal Uxim Clínica. Compartilhe, passe para os seus familiares, para os seus amigos, divulgue. Se não achou muito interessante, ofereça sugestões. Faça suas observações. Em ciência, em medicina, é assim que a gente evolui, é assim que a gente aprende. Um bom dia a todos.